o dedo. Ai, depois eu não... Chama o cirurgião. Vamos ter que costurar dedo, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Maria Beatriz pediu pra me pegar a claquete que ela não consegue levantar hoje. Por quê? Porque ela é uma jovem senhora, ela não dá conta de levantar em alguns certos momentos. Por isso que ela trouxe pra gente hoje uma convidada especial, uma geriatra. Então, roda a vinheta. Não sei se tem alguma vinheta, mas roda. Ô, Bubiarque, ela quase quebrou a nossa claquete. Tira o brinquedinho dela. Depois, precisa fazer. Depois eu que sou a culpada de quebrar o microfone. Né? Tô destruindo o Sabe, estúdio. isso daqui dá pra gente comprar lá no Busca Busca, lá na 25 de março, R$12, R$12,90. R$6,50. Aê! Compra dois já. Compra 2 por 12. Aproveita que você vai lá com a sua tia e já compra. Inclusive, antes da gente voltar, eu preciso dar um spoiler. Eu nunca tinha ouvido falar da Comic Con. Maria Beatriz um dia tentou falar pra mim, eu não sabia. Mas você acredita que esse ano eu vou? Vou, que é aniversário de 30 anos da minha prima e ela gosta de anime. E vamos nos encontrar no Comic Con. Vai ser triste, porque eu vou ter que levar a Maria Beatriz na cadeira de rodas para ela conhecer os vários personagens, né? Uma senhora idosa. Mas eu vou tentar aproveitar ao máximo. Vou pedir prioridade nas filas. Se a gente não for cancelado por etarismo Vai cancelar nesse com a geriatra podcast, aqui, hein, ó. eu não sei, não é, Tem Dani? que conceituar o etarismo hoje. Fala pra mim, Tá muito. como é andar de cadeira de rodas? Neste Brasil é muito complicado. Exatamente. Precisa melhorar acessibilidade. muita acessibilidade. Então, Porém, contudo, eu lembrando da Comic Con que eu já fui, lá a acessibilidade é muito boa. parabéns. Apesar de eu não Apesar de você sempre usar todos não os anos. precisar. Mas lá a acessibilidade é boa. A Eu acessibilidade sei, é boa. você usou todos os anos. Você foi a última vez de cadeira de pessoas. rodas ou de muleta? Pessoas. Eu tento manter ela controlada. Pra gente não ser cancelada. Antes mesmo da gente viralizar. Porque antes da gente viralizar, a gente já pode correr o risco. Entendeu? É verdade. Na vida, a gente não vai ser cancelado por etarismo, porque eu tô falando de você especificamente. Mas você tá Uma falando jovem de uma senhora. forma depreciativa. Isso. Aí, ó. Não Mas é pode. porque a Maria Beatriz, ela já é uma jovem senhora que ela tem 95 Se anos de ela idade. tem necessidades especiais, ela tem necessidades especiais. Ai, Mas isso não você é arrumou uma sinônimo pessoa- de velho. Você arrumou uma Isso pessoa não pra te é defender. sinônimo. É. E uma pessoa com gabarito. É geriatra Já ou é. não, bebê? Você tá pagando Hoje é quanto? Você pagou dia quanto de pra ela? geriatria, Você bebê. pagou Tá- quanto pra tá ela vir aqui te combinado. defender? Hoje ela defende, ó. Não. Desculpa. Ela defende com unhas e dentes seus pacientes. Você tá pensando o quê? Que só É por- porque você vê seus pacientes abertos, É. Não, querida, que você... não é colorido Eu só por tô contando dentro? para as pessoas que você já faz o seu tratamento com a geriatra e que você precisa Não, de cadeira pra de gente rodas ver já. como a abordagem clínica é diferente da abordagem cirurgiã. Porque cirurgião É uma ótima pessoa. Todo cirurgião é um ótimo clínico, não sei o que você tá falando. Peraí, corta. Não sei quem são as pessoas cirurgiões que vocês estão conhecendo, mas eu, particularmente, Não. Ó, só você... de tratar um infarto, eu consigo tratar. Gente, isso já é um ganho. É um ganho. É um ganho. Você É um tá ganho. muito bem. É um ganho. Você pega muito infarto? Não, graças a Deus. Isso. Não, se o paciente infartar no meio da cirurgia, Não, a gente sim, reanima. sim. Mas tem um anestesista Não, mas aí- lá também. Mas o anestesista, geralmente, ele não reanima. Eu acho Ai, que meu eu Deus. confio mais no cirurgião. nesse caso. Bom, a gente sabe amassar o Vamos peito das torcer pessoas. pra não infartar na cirurgia. Não. E para com o etarismo. É. Tá bom. Não, Você é pode uma continuar. jovem senhora. Apenas. Eu sou uma senhora. Ela é uma pessoa. senhora. Eu sou uma Pode- senhora. Não pode ser considerada uma pessoa idosa ainda, Não posso- porque não tem 60 anos. Anos. Nesse Brasil não pode. Mas, Não posso. mas você já viu o documento dela? Não, isso eu não chequei. Então, como que você quer falar que ela não tem 60 anos?
Você tem? Não, eu Não tenho tem. 40. Você tá confiando numa informação que é SIC. Sim. SIC. O que é SIC? É. É segundo Informações colhidas. Colhidas. Não Eu é não sabia, gente, que era assim. documentado. Entendeu? Então, como que ela vai falar que você não tem mais de 60 anos? Eu nasci em 85, tenho 40. Não. Você tá falando, você tem que provar. Aqui a gente prova. Sou mais velha que Aqui meu a pai. gente mostra. Sou mais velha que meu pai. A gente aqui mata a cobra e mostra o pau. É desse Meu pai jeito. tem 70 anos. Se eu tenho 90, Não, quem mas- pariu meu pai? mas Eu? Seu pai é padrasto. Seu pai é padrasto. Que doideira, gente. Tudo bem, bom. É porque Beatriz é uma pessoa muito experiente, muito sábia. Então, essa sabedoria pode ser confundida como uma pessoa de mais Olha, idade. Mas não é só. Ela é Por jovem. isso que a gente tem amigos. E com amigos, a gente não. Nossa, não eu quero ó, saber quanto que você desembolsou. as pessoas me amam, Caroline. Você precisa entender. Tá, As pessoas gostam de mim. eu sei. Entendeu? Mas eu sei A disso. produção produção. está a meu favor. Só não- Samanta, Bubiac me defende. Só você não quebrar o microfone. Segura. Bubiac me olhou lá do tipo assim. Quê? Mas então, como a gente estava falando sobre o seu envelhecimento, a população do Brasil também está envelhecendo junto Sim. com você. Todos nós. Sim, Entendeu? todos nós, graças a Deus. Porque a opção é morrer. E não estou querendo. Mas todo mundo sabe que um dia vai morrer. Isso é a única Não, certeza que então nós temos na sim. vida. Quem não tá morrendo, tá isso daí, envelhecendo. isso daí é a Exatamente. única certeza que a gente tem. E aí, um dia assim, a gente vai morrer. Só que, quanto mais velho... Mas você Melhor. precisa de um geriatra. Deixa eu falar uma coisa engraçada. Não sei. Engraçada não. Não sei se é Uma engraçado. experiência que eu tive... A gente não tá no momento de experiência. Ah, fica quieta. Você vai me falar se essa impressão você tem também como geriatra. Quando eu tava lá que eu fiz clínica médica em Catanduva. Então eu lembro que eu tava no estágio de clínica mesmo, né? Que é um estágio que a gente ficava mais nas enfermarias, lá no hospital do Emílio Carlos. Então a gente ficava lá, a maior parte do dia, a gente chegava, evoluía os pacientes, então a gente tinha, assim, sei lá, 20 pacientes para cada residente, então era bastante volume que a gente tinha ali de pacientes. E pacientes bastante clínicos, hipertensos, diabéticos, pacientes com erisipela, lembra? Erisipele. Mas é por isso que eu tô falando. Lembra daquela parte que a gente vai falar sobre os 7 Is? Entendeu? Demência, Ah, vai gabaritar? erisipele, entendeu? Isso, é que um dia eu falei erisipela. Erisipela. Aí... Até funguei. Eu não ia comentar, mas ela veio. Funguei aqui agora que eu lembro do erisipele, eu morro de rir. Entendeu? Não tem como, gente. Eu fico rindo sobre o meu riso. É isso que acontece. E aí eu lembro de uma senhora nesse quarto, né? Porque é dividido o quarto de mulheres e quarto de homens, né? Esse quarto tinha só pacientes idosos, né? Então tinha uma Idoso. senhora, tinha uma senhora de 70 anos e as outras estavam na faixa dos 80. E aí essa paciente de 70 anos, ela era a que estava com mais saúde ali e tudo, ela já estava quase para ter a alta. Se as outras- somasse a idade da enfermaria, dava mais que 1000 anos. Ai, olha, dava. Então, legal. Dava. Naquele quarto dava. Se eu entrasse você, ia ser 2000. Isso. Naquela época já era uma pessoa velha. Idosa. Já era idosa. Já era. Aí ela me falou uma coisa que é muito interessante mesmo, que eu vi isso muito na minha avó, né? Porque a minha avó faleceu com 90 anos. Mas eu lembro da minha avó e ela falou assim, doutora, tem um momento que você vai perceber. Tem paciente que é idoso. Ele já é idoso avançado, assim como se diz assim, acima de 80 anos. 80. Acima de 80 anos. Só que ele ainda tá lá, ativinho, fazendo as coisas, tá ali, tá. Dali, algum dado momento, que pode ser 80 anos, pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, ele fica muito velhinho. Uhum. E não necessariamente chega a 90 anos. E eu achei muito interessante. Por quê? Porque ela estava próximo dos 80 anos, perto dessas senhoras.
E ela não tinha chegado nesse patamar. Uhum. E as outras, tinha pouca diferença dela, e tinha outras que estavam menos que ela, e já eram nessa especificação que ela deu, velhinhas. Mas é muito sutil, porque ela deu uma sutileza Na explicação, na né? explicação, assim, e foi uma paciente que falou. E eu fui perceber isso na minha avó, porque a minha avó, até uns 85 anos, idosa. Uhum. Ela fez 86, velhinha, Velhinha. mas muito velhinha, que não parecia que ela tinha tanto tempo. Uhum. Isso acontece muito quando você às vezes vê um paciente, dali 6 meses você vê, ele não ganhou, ele ainda continua andando, ele ainda continua fazendo as coisinhas dele, ele ainda continua tendo ali Uhum. a sua vidinha, mas você percebe Um degrau. um degrau? É. Às vezes acontece isso mesmo. Isso mesmo dentro das doenças, né? A gente sabe que tem algumas evoluções que elas acontecem em degraus, mas dentro do envelhecimento normal, parece que a gente tem mesmo alguns degraus, alguns momentos em que dá uma decaída. Isso acontece. E a gente está vivendo essa década, é a década do envelhecimento saudável, né? Da Certo. OMS. Então, de 2020 a 2030, a gente tem tido vários estímulos, né, e organizações aí sociais para falar sobre o envelhecimento saudável. E dentro desse documento da OMS tem um gráfico assim que eles colocam como o tema capacidade intrínseca. E a capacidade intrínseca, ela é justamente o resultado das nossas habilidades funcionais e do ambiente onde a gente vive. Certo. Então a gente vai acumulando funções e acumulando habilidades ao longo da vida que compõem uma capacidade intrínseca, que é o que dá a nossa funcionalidade, né? A nossa habilidade de comunicação, de cognição, de relações, de mobilidade, né? Então a gente adquire essa capacidade. Mas ao longo do tempo, a gente tem algumas mudanças físicas no nosso corpo que são normais do envelhecimento, e aí, a depender do tanto de capacidade que a gente acumulou ao longo da vida, essas mudanças no corpo, elas têm um impacto maior ou menor. Então a gente vê que às vezes esgota um pouco a nossa bagagem, né, a nossa poupança aí de saúde, e dá uma queda maior do que nos anos anteriores teve. Sim. E isso pode acontecer aos 60, aos 62, aos 70, aos 75. Isso, né? porque é muito sutil eu achei muito interessante ela E falando não necessariamente vem junto com uma internação, Sim, uma queda, isso, uma infecção, né? isso. Às vezes é mesmo ao longo de uma linha do tempo e caiu um pouquinho. Isso pode acontecer mesmo. E aí, assim, de uma forma mais simples, né? A gente sabe que a geriatria ela é uma especialidade voltada para o idoso, né? Então, a gente se viu em alguns anos atrás em múltiplas especialidades, mas que cada especialidade ela tem o seu segmento direcionado de tratamento, né? Então, a geriatria, pelo que eu entendo, ela veio para englobar várias especialidades numa só para tratar o idoso, né? Que seriam os pacientes da terceira idade. Então, como que funciona assim hoje a geriatria? Você trata hipertensão, diabetes, você também trata sintomas de demência. Como que é o seu cuidado com o paciente idoso que chega para você no seu consultório? A geriatria, ela é uma especialidade que cuida do processo do envelhecimento, né? Então, a ideia é que a gente veja a pessoa como um todo, com todas as doenças que ela tem, ou que a família dela teve, ou todos os riscos aos que ela está exposta ali ao longo da vida, para tentar gerenciar isso da melhor forma possível. Então, o geriatra, ele não é que ele substitui os outros médicos, né? Ele é como se fosse um gerente ali da pessoa. Então, ele entende tudo de Beatriz, e aí ele vai entender ali o que o cardiologista propôs, o que o endócrino propôs, o que a ginecologista, o psiquiatra, o que os médicos propuseram, qual a relação que eles têm entre si ali, né? Às vezes um coloca um remédio, o outro coloca outro, e a interação entre eles provoca uma coisa que não era a desejada, né? Então, o geriatra, ele vai planejar o seu envelhecimento junto com você, né? Como de uma forma mais abrangente.
Então, cuida, sim, de pressão alta, cuida de diabetes, cuida de obesidade, cuida de outras complicações, aí, comorbidades clínicas, junto com o especialista ou não. Né? Então, pode ser que, de repente, o paciente teve um diagnóstico de diabetes, que eu fiz o diagnóstico ali, e eu consigo ir manejando esse diabetes até um momento que eu vejo, puxa, aqui tem uma particularidade que é melhor você passar com o especialista nisso. Ou então aqui tem uma coisa, é um ponto de atenção, é melhor manter o seu acompanhamento com o seu especialista. E aí o geriatra também faz esse diálogo, né? Então, ou através de uma carta, ou mesmo entra em contato com o colega e explica, sim, né? Olha, esse acompanhamento está sendo feito até aqui, eu já fiz isso, mas tem essa particularidade, gostaria de sua avaliação. E isso pode ser feito tanto numa interconsulta, né? Ele vai e depois retorna e acompanha comigo, ou ele pode seguir conjuntamente com as duas especialidades. Porque também, às vezes, fica muitas medicações, exato, né? Medicação do cardiologista, medicação do endócrino, medicação do psiquiatra, medicação do neurologista. E aí, às vezes, você manejando, né? Você consegue também orientar esse paciente, para esse paciente também evitar aquela polifarmácia. Aquele erro também, né, de às vezes, por exemplo, tem às vezes muitos pacientes que usam medicações como anticoagulantes, né, que afinam o sangue, e aí às vezes ele acaba errando a dose, toma medicação a mais. Então, nesse caso, você pode entrar em contato. Então, por exemplo, assim, às vezes o paciente ficou com mais sono do que deveria, né, então às vezes você pode entrar em contato com o psiquiatra ou com o neuro, para ver que às vezes... E geralmente, como é que você faz esse contato? Você manda um WhatsApp, manda um e-mail, faz uma cartinha? Olha, aí depende do paciente já ter o contato direto com o médico, né? Se é um médico que eu conheço, que está no meu ciclo, assim, de contatos, eu mando o WhatsApp mesmo. Porque, assim, é uma coisa interessante, porque, assim, quem ensinou a Maria Beatriz a mexer com a internet fui eu. Então, Maria Beatriz, até um tempo atrás... Maria Beatriz, até um tempo atrás, ela vivia dentro de uma caverna. Então, assim, não sabia mexer com o computador, o telefone dela ainda era aquele Nokia que só digita, entendeu? Fui eu que tive que ensinar, porque, como eu falei pra você, você não viu no documento dela se ela não tem 60 anos. Não chequei. Então, assim... A educação digital dela foi por você. Não, Maria Beatriz ainda me mandava carta, até esses dias Graças atrás, a pra Deus. conversar que comigo. bonitinho. Era fofinho, eu recebia uma carta da Maria Beatriz. Eu acho que eu vou falar mesmo, que eu tenho lá os meus 60 anos, para eu mesmo ficar simplesmente... Você vai estacionar na vaga de idoso aqui na frente do podcast. Não é nem isso, não é nem isso. Então, simplesmente me libertar de qualquer filtro. Isso acontece. Mas, amiga, mas você já é desfrontalizada, mas... Vou! Aí tem alvará para falar o que quer. E se você me ofender, vou pegar o Estatuto do Idoso. Vai se armar. E vou me armar. Entendeu? Nós vamos ter que colocar a Dani em todos os nossos próximos episódios pro resto da vida. Vou pegar aqui, ó, colocar debaixo do sovaquinho, ó. Sovaquinho, Estatuto do Idoso. Você não se meta comigo! Passa desodorante? Eu não sou uma senhora fedida. Passa desodorante. Olha, assim, ó. Olha a elegância. Olha a elegância. Ó. Me respeita. E assim, a gente sabe que hoje existe um termo muito interessante que é a avaliação geriátrica ampla, né? Que é como se fosse um marco da especialidade, né? Então, quando você vai conversar com o paciente, eu tenho certeza que a sua consulta deve ser muito mais longa que a minha, né? Porque assim, a minha consulta geralmente é 10, 20 minutos. Claro, você não pergunta nada, você é cirurgião. Nossa, e eu escrevo muito no meu prontuário. Você não sabe o que alguns colegas meus escrevem. Eles não escrevem, na verdade. Então, eu faço uma consulta bem detalhada para minha especialidade, isso é verdade. Entendeu? Mas eu tenho certeza que a consulta... Você só coloca assim, abdômen. Não... Um dia eu vou te mostrar uma consulta minha, eu sou bem específica, eu escrevo todos os sintomas do paciente. Detalhes. Por horário, entendeu? Por tempo, sim, Ainda coloco se o paciente tem hábitos fisiológicos preservados. Como você fala pra mim que às vezes você tem queimação após evacuar, eu coloco paciente com sintomas de doença hemorroidária, ou o paciente tem sintomas de fissura anal, aí eu coloco, naquela consulta que você fez comigo, que você tava com hemorroida, eu coloquei lá.
Olha o sigilo médico. Gente, Não, mas ela me ela ligou fala, um dia Dani, falando que ela ela tava fala. com hemorroida. ela fala que eu tenho hemorroida, que eu tenho fissura anal, que eu tenho unha encravada, Pelo na gengiva. pelo na gengiva. Nossa, que legal. Olha, Pelo na gengiva nunca foi. foi, falou, Revelou. falou Que sim. que é isso, gente? Falou sim. Depila a gengiva. Falou. Neandertal. Não, Deus. fala direitinho a palavra. Neandertal. É igual eles pele. Pele. Eles pele porque dá na pele. Eles Tá certo, faz sentido. A produção sempre vai passar pano pra mim. Então, aí como é que é a sua consulta? Se fosse você fazer uma consulta com a Maria Beatriz, eu tenho certeza que ia durar 3 horas. Sim, mais ou menos. Então, mas geralmente com um idoso ideal, 1h30? Olha, a avaliação geriátrica ampla, na verdade, é uma avaliação ampla mesmo, porque ela é feita pela equipe multiprofissional. Então, idealmente, quando a gente aprende sobre a AGA, né, a gente chama de AGA, essa avaliação geriátrica ampla, ela é feita multiprofissional mesmo. Então, tem a avaliação do médico que vai ver ali as comorbidades, as medicações, as possíveis interações, mas tem uma parte que é feita pela fisioterapia, por exemplo, a avaliação funcional, pela nutricionista, né? Então, o ideal seria que essa avaliação geriátrica fosse feita mesmo multiprofissional. Porque aí vê também risco de queda. Com certeza. Várias coisas, É. assim. Mas, assim, da forma ideal é difícil da gente fazer. Nem Certo. mesmo dentro da universidade, na residência, a gente não conseguia fazer essa avaliação tão multiprofissional quanto ela necessitaria ser. Então, o que a gente faz é que cada um, tanto o médico quanto os outros profissionais da equipe multi que estudam geronto, né, geriatria, a gente faz uma avaliação dentro da nossa possibilidade. Então, o médico, ele vai abranger aí as doenças prévias, né, os antecedentes familiares, os antecedentes pessoais, as medicações que usa, abrange sono, alimentação, hábito intestinal, hábito urinário. Certo. Inclui tanto essa avaliação funcional também para avaliar risco de queda. Então, existem testes que a gente faz para avaliar risco de queda, funcionalidade, velocidade de marcha, tudo isso. Perfeito. Existe uma mini avaliação nutricional também, uma triagem nutricional, porque isso é um tema muito importante na geriatria. Avaliação cognitiva também? Cognitiva também, a gente faz geralmente um teste de rastreio, né? Cognitivo, que a gente tem alguns testes validados aí para o Brasil que dão um parecer geral de como está a cognição. A gente avalia também a questão preventiva em sentido de exames preventivos, de vacinação, né, que é uma coisa super importante também na geriatria, a prevenção através da vacinação. E aí a gente, junto com isso tudo, a minha primeira avaliação costuma demorar mais ou menos 1 hora a 1h30. 1h30 para a primeira avaliação. Legal. E aí a gente vai fazer esse primeiro mapeamento aí da saúde e solicitar alguns exames, recomendar já algumas coisas para numa segunda avaliação completar essa avaliação. E a minha, geralmente, a segunda, aí é mais 1 hora, para a gente ver tudo que foi feito nesse período, né? Trazer os exames que foram feitos e a gente construir um plano aí de cuidado. E no sentido de construir esse plano de cuidado, que é muito importante que a gente também difunda aí essa proposta do cuidado na geriatria começar o quanto antes. Sim. Né? Porque a gente sabe que muitas doenças do envelhecimento, elas não começam quando você faz 60 anos. E existe uma idade ideal para você começar a ir no geriatra? Olha, eu tenho considerado muito a idade de 40 anos, porque a partir dos 40 anos já tem muitas mudanças no nosso corpo que podem ser acompanhadas e né, assim, estudadas com maior detalhamento e abordadas também com intervenções para que a gente possa construir uma bagagem aí, construir uma poupança de saúde, de músculo, de cognição para usar lá na frente quando a gente precisar. Então eu acho que 40 é uma idade boa. Então Maria Beatriz está muito atrasada. Não, eu acabei de fazer 40 anos, então eu tô na idade certa. Tá maravilhosa. Isso, e eu vou, porque acho que questão que a gente pode, né, conversar aqui, questão muscular, então, Sim. questão de força muscular, né? E comer coxinha? Pode? Olha, numa exceção pode. Não pode ser a rotina. A gente pode tudo, né? É tudo uma questão de dose.
Coxinha Ela todo tá dia, se melhor. segurando pra me xingar, mas ela se prometeu que não ia me xingar hoje. Eu prometi. Não pode. Então, assim, a questão de força muscular, muitas pessoas entendem assim, ir na academia, pegar peso, mas é uma questão de você conseguir sentar no vaso sozinho, porque o vaso sanitário, ele é mais baixo, então você vai fazer uma certa elevação do quadril com o seu quadríceps, que é esse músculo aqui da coxa, então você precisa ter força. A questão de levantar os braços. Amiga, sua fisioterapia tá ficando muito boa. Tá, menina, Até tá esses dias pra trás você boa. não conseguia levantar Não. nem metade do braço. Pra você ver, velho. Então, A questão também de queda, quando você vai pegar um objeto do chão, de você abrir a base para você ter mais estabilidade. Da questão, tem alguma diferença de geriatria e gerontólogo? Geralmente o geriatra é o médico, né? O especialista em envelhecimento é o geriatra. Então, ou o geriatra ele fez residência de clínica, depois fez residência de geriatria, ou uma pessoa que fez uma pós-graduação em geriatria e aí acumulou anos de experiência, fez a prova de título e aí se tornou geriatra. Sim. Até aproveitando esse gancho, é muito importante que a gente verifique, né, a formação dos médicos que a gente está consultando. Sim, com E para quem certeza. não sabe, existe lá no site do CREMESP ou do conselho da sua região, que dá para buscar seu médico, põe o nome ou o CRM dele. Sim. E ver as especialidades que são cadastradas, né? Isso é bem E tem importante. um número chamado RQE. Então, esse RQE é o seu número que você fez aquela especialidade. Então, mesmo se a registro de qualificação de do especialista. especialista. Isso. Então, esse RQE, então, se a pessoa prestou a prova de título, ela vai ter um RQE também, Isso. tá? Se ela fez a residência, ela vai ter um RQE também. Isso eu tenho que defender Maria Beatriz, né? Maria Beatriz, graças a Deus, ela tem 2 RQS. Parabéns, você estudou bem. Também, né? Com a idade que você tem, tinha que ter estudado bem mesmo, né? Não, Uns não 20 é anos assim. atrás, quando você terminou a residência. Pois bem, E o Pois bem, gerontólogo? Pois Gerontólogo é o que o estuda. gerontólogo. Gerontólogo. Hoje existe uma Ele faculdade, estuda o inclusive. envelhecimento. depois, produção, você vai colocar lá, porque a produção sempre me defende lá na hora que a gente tem os vídeos. Coloca lá. Doutora Maria Beatriz tentou manter a sanidade do podcast, enquanto doutora Caroline, com gracinhas, Tá se tremendo. Difamação. Tá se tremendo, igual o teacher, querendo xingar, mas não pode. entendeu? Eu tento manter esse podcast sério. E ela começa, coxinha, começa, o quê? Eu converso com Hemorroida, nananã. Eu tento, se o dia que esse podcast estourar, ter patrocínios, sou eu. Que levei nas costas. Isso é uma pergunta essencial ao geriatra. Se Maria Beatriz chegasse para você e falasse assim, doutor, eu tô com minha pressão alta, diabetes, tô com dislipidemia, tô tomando tais remédios, mas eu tô com sangramento na hora de evacuar. O geriatra examina também e encaminha ou você sabe cuidar de uma hemorroida? Não, geralmente eu encaminho. Tá vendo? Eu avalio, mas É por eu isso que a encaminho. gente precisa do cirurgião e você fala tão mal de mim. Nossa, as Menina. pessoas vêm. Como você fala mal de mim? Mas você só me detona. Não, eu falo só a verdade, eu te falei. Olha, o geriatra é um médico conciliador. Ah, Então vocês façam, por favor. Faz fácil. Façam, dá o dedinho, dá o dedinho. Mãe de 3. Vocês respeitam a mãe de É, 3. e eu enfrento, eu concilio conflitos o dia inteiro. Ah, é verdade. Dentro e fora da profissão. Tá vendo? Então, Três fiquem amigos. filhos. Não briguem. 3 filhos. Isso, e eles Mas brigam. o paciente, às vezes, com a O cuidadora. cardiologista puxando para um lado, o cirurgião para o outro. Isso. Todos amigos, vamos aqui todos Vamos. amiguinhos. Então, explique a diferença entre geriatra e gerontólogo. Isso, então a geriatria é o médico, né? O gerontólogo é um especialista no envelhecimento, mas ele não é médico. Então Ah, tá. pode ter o fisioterapeuta, pode ter a nutricionista, especialistas na gerontologia dentro da especialidade Ah, tá. de cada um. E hoje existe até o curso mesmo de gerontologia, como uma graduação.
É um curso novo, acho que na USP nós temos esse curso, na Unicamp ainda não tem, mas é uma formação também à parte e seria, na verdade, esse gerenciador do cuidado, né, que dá orientação para a família, que cuida dessa parte de horários de medicação, organização. Muito legal. Então, seria uma coisa semelhante à parte da enfermagem, Certo. mas com cuidado também mais dessa Especializado. parte. Exato. Perfeito. E entrando assim em relação à parte da especialidade em geriatria, tem o famoso 7 Is da geriatria, né? Então quais são eles? Para o pessoal de casa entender e a gente conseguir pontuar dos 7 que existem, né? Quais são os que a Maria Beatriz 7 tem? são 5. Ela faz São questão, 7 são Is. 7 Is. Quais são os que a Maria Beatriz tem? Ela tá contando, vamos lá. Então, os 7 Is da geriatria são, assim, grandes síndromes na geriatria, onde a gente inclui isso também na avaliação geriátrica ampla para a gente mapear os riscos e como a gente pode abordar esses riscos. Um risco bastante importante, que inclusive é um dos que mais motiva as consultas, é a incapacidade cognitiva. Quando a gente começa a ter alguns esquecimentos ou se atrapalha com algumas rotinas do dia a dia. Se atrapalhar com palavras também? Também, essa parte da linguagem faz parte da cognição. Erisipele. Erisipele. Mas eu fico nervosa quando eu venho gravar. Eu também fico. Eu não vi Aí ela pode. tendo nenhuma alteração cognitiva. O problema do Neandertal é que tem muito R. E eu sou É uma mineira. palavra difícil. É uma palavra vamos dizer. difícil, que Entendi. nem Arthur, Bernardo. Iogurte. Iogurte. Então, essa questão cognitiva é um dos grandes Is da geriatria que a gente sempre aborda nas consultas para mapear os riscos aí, não deixar passar, porque quanto antes a gente Então, a abordar alteração melhor. cognitiva pontuou. Qual E que é o essa próximo? alteração cognitiva a gente pode, isso é genético ou a gente pode, às vezes, evitar ter a longo prazo? Sim, podemos. Isso é importante a gente saber que existe, para todas as doenças, existe um componente genético aí que pode ser hereditário, mas as doenças crônicas, elas têm muito e elas carregam muito dos nossos hábitos de vida ao longo da nossa vida. Né? Então, muitas coisas a gente pode fazer ao longo da vida para evitar que existam problemas cognitivos, inclusive demência no futuro. Então, Tem alteração muitas coisas. cognitiva. Próximo, qual que é? Já temos, falta 6 ainda para ela pontuar. Nossa Um senhora. I também que é bastante Você trata complexo. bem a entrevistada? Tô pedindo... Eu tô, Deve ser tá. O próximo! eu tô te Terceiro! Tô te Quarto! ajudando. Quinto! Eu quero saber como Daqui é a que eu pouco, posso- tchau, vai embora! Mas que é isso? Fortificação? Gente, ela tá agressiva hoje, né? Só porque tá falando dos problemas dela. De novo. Se agressividade... A agressividade deve ser um ponto dos 7 Is, Não certeza. é I. Não? Agressividade, não. Entendi. É porque começa com A, né? Não é I. Vou começar a rosnar aqui pra Vamos lá. você. Distúrbio cognitivo. Bom, vamos lá. A incontinência urinária, as incontinências são muito importantes na geriatria, né? Às vezes a gente fala, escapou o xixi, mas é normal, idoso é assim. Mas não, então a incontinência urinária é uma questão que a gente precisa abordar e precisa cuidar, porque é um risco, aumenta risco de institucionalização, Isso é verdade. Tá. aumenta risco de queda, né? Aumenta, inclusive, outras complicações dentro da Infecção geriatria, então a gente urinária. precisa... Queda é mais um? E pera, Instabilidade postural. calma. Não, eu tô perguntando se o risco de queda entra também na parte Não de nos incontinências. Entendeu? Tá, Ou ainda se ele nesse entra no I. I. Entendi. É um próximo I. Então, Não. estamos no I. Na questão da incontinência, tem tanto homem quanto mulher, né? Mas é mais visto em mulher ou mais visto em homem? Ou... É mais comum na mulher, né? Principalmente por conta da vida reprodutiva, tá. né? Então, não só parto normal, mas a própria gestação também é um fator de risco para incontinência urinária. Então, isso a mulher tem uma suscetibilidade maior. Mas também acontece em homens pela fragilidade muscular mesmo, da Certo. musculatura pélvica, né? Tá. Interessante. É super importante que a gente aborde. E também como consequência de cirurgias, tratamentos da próstata, né? Isso é muito comum acontecer. O aumento do câncer de próstata também tem sido muito abordado, né? Principalmente no mês de novembro, né? Que é o Novembro Azul. Né? Sim. Já que estamos no Outubro Rosa, estou de rosa.
Maria Beatriz não entendeu qual que é a cor do rosa, né? Mais um distúrbio cognitivo, ela veio de laranja. Esse vídeo nem vai mais em outubro. Esse vídeo vai, sei lá, que dia. Janeiro. X, você entendeu? E ela tá de rosa. Você fez seus exames de rotina? Você falou que você ia Vai fazer? ser dia 7 de novembro, marquei tudo. É porque não tinha Faz horário. quanto tempo que ela tá falando, Não gente? tinha horário. 6 meses. 6 meses. Foi em fevereiro. Faz quanto tempo? Porque eu, semana passada, fiz a minha mamografia. Fez? Fiz. E aí? Ué, então, sai, tá tudo bem. Uma mama tá maior que a outra? Eu tenho uma mama maior Mas que a outra. todas as mulheres têm, amiga. É, porque eu tenho um nódulo em uma mama. Você tem um nódulo na mama? Eu tenho. E chama o mastologista, chama o mastologista. Sim, a nossa, a Andréia Ah, Lauriane ah, vai vir. E vai tirar o nódulo? Não, amiga, ele é benigno. Ai, graças a Deus, amém. Mais Ele faz uma, acompanhamento. mais uma doença da longevidade. Ele faz acompanhamento Uma aí. doença da longevidade. Então vamos lá, dos 3 que a gente já contou. E aí a queda, a instabilidade. Estabilidade postural, né, que é super importante a queda, depois a gente vai falar mais especificamente sobre isso, mas é uma coisa que a gente tem que monitorar tanto o risco quanto pós-queda também, as complicações que aconteceram, né? Certo. Então, precisamos estar bem atentos a essa questão das quedas. Perfeito. Um outro I importantíssimo é a iatrogenia, né? A iatrogenia é quando um paciente tem um efeito colateral ou tem algum dano relacionado a uma intervenção, algum tratamento que foi proposto por algum médico. Geralmente um cirurgião. Pode ser um cirurgião, pode ser um clínico, e aí dentro dessa iatrogenia, o geriatra, ele faz esse mapeamento do que pode ter ocasionado, né? Uma interação medicamentosa, o uso incorreto da medicação, uma prescrição com uma dose maior do que a que era necessária. Então, nesse caso, quer dizer que o geriatra é dedo duro. Também. Dedo duro. A todo gente não clínico pode é ter uma dedo duro. postura Dedo antiética de duro. dizer o seu cardiologista pôs mais remédio do que precisava. Não, Sim. às vezes ele pôs o remédio, a dose foi um pouco acima do que era esperado, aí a pressão caiu demais e aí ficou com tontura, caiu. Isso pode acontecer. Então agora vamos reduzir a dose ou vamos tirar por um instante essa medicação, né? Então a gente faz essa adaptação. Mas a gente não pode também Você sem caçona. sem essa educação. Mas, assim, as medicações da Maria Beatriz, geralmente, elas não fazem muito efeito nela. Então, às vezes, tem que ter doses cavalares, né? Eu Ah, vou enfiar as minhas medicações em você. E aí, a gente já tá no quarto I. Tem o quinto? Tem a imobilidade. Imobilidade muito importante. Pode ser pela queda, né? Gerar imobilidade. Também pode ser uma consequência aí da queda, mas também pode Pode ser ser por uma derrame. consequência da pessoa que geralmente não quer fazer nada e aí ela fez lá as coisinhas que ela tem que fazer. À tarde ela senta no sofá e fica lá com o seu celular passando o vídeo. E a gente tem visto muito isso no consultório, pessoas que ficam sentadas o dia inteiro. E aí acaba não tendo estímulo físico, não tendo estímulo social, né? Então, são coisas bem danosas aí. Porque assim, eu vejo, né, que antigamente, né, assim, minha avó, ela faleceu tem 6 meses, mas a minha avó, assim, era extremamente ativa. E eu lembro que quando veio a era do celular, né, assim, eu tinha, o quê, uns 7, 8 anos, quando começou mesmo a era do telefone, logo depois, assim, meu avô e minha avó já tinham um telefone, então a minha avó sabia mexer, minha avó sabia fazer compra no Facebook, ela mesma sabia fazer essas coisas, então, a minha avó tinha 70 e poucos anos, né, então, assim, então, além de eu ter ensinado a Maria Beatriz, eu também ensinei minha avó a mexer com essas coisas. Então, Que benevolente. Nossa, sempre. ela é Eu sou uma uma alma. Eu sou uma graça. Eu sou uma graça. Ai, ela é uma alma Educativa, caridosa. né? Sempre fui. Só de eu ter te chamado para fazer o podcast comigo, que é melhor presente que esse. Karma, né? Karma. Mas, voltando ao nosso assunto, que é muito interessante, assim, hoje a gente vê a população idosa mexendo também muito nas redes sociais. Eles também se interagindo muito com as redes sociais, né? E eles também gastando muito tempo nas redes sociais, até mais que os adultos, né? Porque a maioria dos idosos hoje, depois da aposentadoria, muitos não têm, assim, né? Chegam no outro dia e falam assim, putz, o que eu vou fazer agora da minha vida, né? Não tenho mais o meu trabalho. O que eu vou continuar fazendo? Interessante, lá em casa é um pouco diferente, né? Meu pai, ele pode mexer com planta, então ele
faz o pilates dele, aí ele vai lá, mexe com a planta, então mexe com o jardim. Mas Ele não mexe tanto isso é muito bom. com o celular. Porque entra aí muito da rede social real, né? Então, um outro I, inclusive, é o I da insuficiência familiar e social. Isso. Porque aí é a rede social real mesmo que a gente precisa de pessoas, né? A gente não pode viver isolado. Isso. E isso faz muito bem para o idoso, né? Encontrar outras pessoas, trocar ideia, conversar. E a rede social do celular, ela colocou a gente dentro de bolhas, né? A pandemia foi muito ruim para os idosos até por conta disso, porque ficaram muito isolados, porque não podia ficar doente. E aí depois que acabou a pandemia, eles não voltaram a sair. Então esse é um I que a gente aborda muito, essa questão social, tanto com a família, né? A gente tem muitos filhos e netos que moram fora, moram em outro país. Às vezes a pessoa tá ali só ela e o cônjuge mesmo, Sim. e acaba não tendo um grupo de amigos para sair, para conversar, para ir numa igreja, para ir né? Assim, restaurante, uma coisa simples, né? Que seja Por um andar lado, na praça. por um lado, isso foi muito bom, assim, né? Eu ligava para minha avó todos os dias de manhã, quando eu ia trabalhar. Então, todos os dias, a primeira coisa que eu fazia, eu entrava no carro e ligava para ela. Em qualquer lugar que eu ia, eu estava conversando com ela no trajeto. Então, eu acordava, inclusive minha avó, e ela estava assim, ainda dormindo, e ela ficava comigo no telefone. Por esse lado, né, você acaba aproximando, né? Porque minha família mora a 1000 quilômetros, né, de onde eu moro. Mas hoje a gente vê muito assim, né, os idosos tendo uso excessivo né, dos meios de rede social mesmo, né, com a tecnologia, e que tem deixado eles mais sedentários também, né? Sim. Às vezes aquelas ginásticas, né? Em grupo, né? Em grupo, né? Aquilo lá também consegue fazer, juntar, né? Fazer as amizades. E às vezes também tem uma questão, que às vezes pode ser que às vezes muitos idosos não gostem de ir naqueles grupos por conta de achar que aquilo ali é também de idoso, né? Exato. Tem muito do preconceito também, né? Da comunidade que é do idoso, da atividade que é do idoso. E, né? Qual o problema de fazer uma atividade que é para idoso ou de ter outras pessoas idosas ali? A gente sempre tem afinidades e coisas em comum com essas pessoas, né? Então é importante que se saia de casa. Sim. Não gosto de fazer atividade em grupo, então vá fazer uma outra coisa, fazer uma aula de alguma coisa, né? Uma aula de inglês, vou aprender um idioma, vou aprender a tocar um instrumento. Então sai daquele mundo onde só vive você, ou só vive você e o seu cônjuge. É importante essa relação. As pessoas, eu vejo algumas pessoas que falam, mas eu fico super bem sozinha, eu faço minhas coisas, eu cozinho, eu cuido da minha planta, isso, aquilo, mas não é suficiente. A gente precisa de interação social. Dando pano pra manga pra Caroline falar mal de mim, mas é uma coisa muito interessante, né? Que a gente é da época, a Caroline não, porque a Caroline é mais nova, mas a gente é da época que surgiu a internet, né? Então a gente viu a internet de escada, viu a internet surgir, viu, assim, as mudanças do computador, mudança de celular, né? Celular é um computador. Antes celular era aquele só era manda telefone, mensagem, né? Você falava 3, oi, tudo bem? Ligava a cobrar, né? Ligava a cobrar, né? Então, só que, por exemplo, você vai mexer em certos... Eu usei muito orelhão quando eu era pequena, mas para passar trote. Você vai, por exemplo, assim, hoje para fazer um vídeo, que seja um vídeo simples, né, para colocar nas redes sociais. Tem gente que vai lá, corta, põe, aí tem gente que põe legenda, tem gente que põe, além da legenda, ela consegue colocar a voz dela dentro do vídeo, né? Põe música, edita e não sei o quê. E ela fazendo isso, era que nem a gente quando baixava a música, fazia um CD, colocava foto. Fazia uma playlist. Fazia uma playlist. E aí eu fico vendo assim, falei assim, gente, esses dias pra trás fui tentar, não sei se a gente pode falar aqui, nome de aplicativo, enfim, tentar mexer naquele Canvas. Gente, eu não faço a mínima ideia Meus filhos como mexe naquilo. Eu preciso fazer um negócio para colocar aqui na minha agenda, que é nos quadradinhos para imprimir foto, que eu tenho uma impressora de foto. É só fazer uns quadradinhos de 5 centímetros. Nossa, mas essa é a coisa mais fácil que tem. Então. Eu te ensino. Ela é dessa geração. Eu vou te ajudar. Meu filho faz.
Porque No assim, Canva. e eu achei. E aí eu Você vi. entra no aí, YouTube, aí você não, coloca assim, ó, como presta mexer atenção. no Canva. Não. Eu fiz isso. Você sabe o que é YouTube? Eu Você fiz fez? isso. Eu fiz isso. Amiga, Eu procurei assim. déficit cognitivo, tá vendo? Tô falando pra você. Eu fiz isso. Procurei assim, como mexer no Canva pra fazer não sei o quê. Foi uma criança Ah lá, um vídeo. que fez um vídeo. E eu tava lá. Aí eu falei assim, pera, calma. Eu tentei fazer não sei o quê. Até um certo ponto eu fui. Depois eu não entendi. Vamos Não lá. desista, isso é uma coisa importante. Isso. É, não desista desista. nunca. Isso. É importante É aprender importante. coisas novas. Porque Isso. dos 7, você já pontuou 4. Eu não vou contar que você tem incontinência, porque você ainda não tem. Não, Até hoje você não reclamou da sua incontinência pra não. mim. Mas talvez daqui a ponto pouco, profissional. né? Você tá... De 5, 4. Mas olha que pode acontecer incontinência com mulheres pode, a partir de 30, 40 anos, a pode. gente já pode ter. Então Pode tem sim. que fazer esse negócio de fisioterapia Tem. pélvica, ó. Por isso Nota que eu 10. faço agachamento É bom certinho, fazer. bonitinho. Pilates é Você maravilhoso faz? também. Agachamento. Bro! Oh, meu Deus! Vagabundo, né? Tem esparadrapo aí, produção? Traz um esparadrapo pra gente colar o coisa da Maria Beatriz. Não, mas isso aqui custou nem R$10. Ai, que judiação. Aí, Fica triste, não. então assim, Não eu acho desculpa, eu vou que fazer eu acho isso. que isso que você falou sobre essa questão de fazer algo e tudo mais, porque por exemplo, né, que a gente estava conversando no carro, né, a minha bateria social ela é limitadíssima. Eu não tenho vontade mesmo de socializar com ninguém. Uhum. É. Mas isso é muito importante que você, por exemplo, você tem amigas. Eu tenho. Então cultive essas amizades, entendeu? Você não precisa sair por aí conhecendo um monte de gente a todo tempo. Então, mas Porque tem gente hoje- que é assim, tem gente que não é. Então, mas é aquela coisa, se hoje pra nós já é difícil a gente cultivar uma amizade, porque assim, ó, quando a gente era mais novo, você tinha amizades que você conversava todo dia. Hoje, né, a rotina não deixa você falar todos os dias com aquelas pessoas, né? Então, isso acaba gerando um distanciamento. Então, imagina no idoso. Exatamente. Então, porque o Mas idoso eu acho- acaba gerando, assim, né, o contato maior familiar, porque aí ele tem contato com os filhos, depois com os netos, às vezes com os bisnetos. Então, aonde que fica o ciclo? Porque assim, né, outra pessoa também tá tendo esse mesmo ciclo, né? Exatamente. Tem filho, cuidado com os filhos, com os netos, então vira um convívio familiar. Então, como que é a amizade entre si, entre dois idosos? Eu realmente não Mas eu acho, não sabe sei. o que eu percebo muito no meu pai, por exemplo, que eu acho muito interessante, assim, não sei se é por conta da personalidade dele, né? Porque meu pai é muito expansivo, muito alegre e tudo mais. Então, por exemplo, ele vai no Pilates, ele não fica na dele. Ele consegue se adequar, ele consegue se reconhecer pertencente àquele ambiente. Ele não acha que aquele ambiente, por exemplo, é um ambiente apenas para dar uma mobilidade para ele. Isso, mas isso é resiliência, né? Sim. Isso é uma personalidade dele. Eu acho que isso é uma personalidade dele, porque, por exemplo, assim, meu pai se adapta a qualquer ambiente. Então, assim, o próximo ambiente que a gente vai agora, que eu vou colocar meu pai, vai ser para fazer academia. Então ela vai colocar. Ela não perguntou pra ele se ele queria. Não, ela não vai quer. colocar. Ele não quer. Ele não Mas quer. ninguém quer, gente. Ele não Ninguém quer. quer ir na academia. Ele não quer. É bom dar um empurrãozinho. Eu comprei a esteira pra ele. Então, eu falo assim, vamos lá fazer esteira? Eu tô fazendo bike, ele tá fazendo esteira. Uhum. E ele faz o tempinho lá dele, 20 minutos pra ele, tá ótimo. Tá bom, Tá bom? tá bom? Ele tá com a psoríase no tornozelo, acompanhando, certinho, bonitinho. Deixa ele lá. Tá fazendo o pilates dele. Agora vai na endócrino para perder peso, bonitinho, porque ele precisa perder, que barrigão. Tá tudo em dia. Falta geriatra. Isso, falta geriatra. E ele vai começar Socializar. a ganhar o quê? Adoro. É. Mas, ó, voltando na socialização, eu acho que assim, primeiro tem que começar por isso. Se a pessoa já tem uma rede social da família, é fortalecer esses laços. Uhum. Então, igual você falou, né? Eu tava num trajeto e tava falando com a minha avó. É isso, é ligar a hora que pode, é fazer chamada de vídeo, agora que a gente tem essa possibilidade, quando tá longe, filho que mora fora, neto que mora fora, vê pouco. Fortalecer isso como uma forma de rotina mesmo, de conversar com as pessoas sistematicamente. Uhum. E assim, pode ser o seu vizinho,
Pode ser o seu grupo da igreja. A igreja é um lugar que reúne muito as pessoas, né? As pessoas se encontram muito ali. E dentro de diferentes religiões e diferentes partes aí do Brasil, tem grupos de atividade física dentro da igreja, Sim. tem as mulheres que bordam dentro da igreja, Sim. né? Então é um foco legal. Centros de saúde, às vezes, têm esses grupos de atividade física. E assim, é você ir no lugar onde você tem mais afinidade. Ai, mas eu gosto de ir no cinema. Então convida uma amiga para ir no cinema, não vai sozinha, né? Convida uma amiga. Uma vez eu vi um vídeo de uma senhora falando que ela gostava muito de cultivar amizades de todas as idades. Porque as amigas dela, ela já tinha, sei lá, 80 e poucos anos, já estavam falecendo. E isso a gente vê muito, né, no envelhecimento. A gente começa a perder os pares, vai o cônjuge, vai o irmão, vai um amigo. E a gente vai ficando mesmo cada vez mais restrito. Então ela estava falando no vídeo, né, de cultivar amizades de todas as idades. Por que uma pessoa de 80 anos não pode ter um amigo de 20? Por que não pode ter um amigo de 50? Pode. Porque as pessoas têm coisas em comum e podem se relacionar com pessoas de todas as idades. Então, eu acho que é tudo de uma abertura e de você ir percebendo. Eu acho que a questão do autoconhecimento, né? Eu gosto desse tipo de coisa, eu gosto de me relacionar dessa forma. Quando a gente vai se aprofundando no autoconhecimento, a gente vai encontrando pessoas que têm um perfil parecido com o nosso. Então, eu gosto de ler. Eu gosto de fazer exercício tal. Então vou procurar um clube de leitura. Né? Hoje tem um monte de clube de leitura, tem... E tem coisas pessoal, grátis, tem coisas online, né, tem gratuitas, grátis. né? Tem tudo, né? Então, assim, eu acho que dá pra fazer mesmo. Dá né? pra Assim, fazer e tem que fazer. A gente não pode muito se acomodar nesse... não, eu gosto de ficar sozinha. Eu também gosto de ficar sozinha. Isso. E eu acho que é um hábito também, né? Porque... eu acho que os nossos defeitos, quanto mais a gente vai envelhecendo, os nossos defeitos vão piorando. Né? Então, assim, se você já é uma pessoa ranzinza, você vai ficar um idoso muito mais ranzinza que você é. Então, vamos melhorar? Exato. Vamos melhorar agora? Vamos ir aí melhorando? E eu acho que é assim, você não colocar um selo na pessoa, né? Isso. Eu não gosto de falar com ninguém. Isso. Isso é uma coisa muito Às importante. vezes a gente coloca selos na gente, eu não gosto disso. Isso. Experimenta de uma outra forma, faz de um outro jeito, dá uma oportunidade para você também se melhorar. Mas eu tenho visto, né, assim, eu sei que eu sou jovem, né, muito mais jovem do que a Maria Beatriz, mas isso é uma coisa muito importante que eu tenho visto e as pessoas, né, eu não sei o porquê, mas as pessoas hoje, num âmbito geral, né, elas acham que falar com outras pessoas do jeito que elas acham que elas têm que falar, a pessoa tem que aceitar. Então, isso tem acontecido muito. Então, assim, é claro que às vezes eu sofro muito bullying da Maria Beatriz aqui, né? Ela me maltrata, tudo, mas eu trato ela com carinho, entendeu? Mas a Maria Beatriz acha que ela pode sim falar daquele jeito comigo. E nem sempre eu tenho que aceitar. Você entendeu o que eu tô falando? Olha pra minha Mais cara. ou menos, eu não tô entendendo muito a relação. A relação de vocês é complicada. A relação é o seguinte, sem entrar com a Maria Beatriz. Se você vai falar com uma pessoa, você vai conversar com alguém. A pessoa te pergunta alguma coisa, você dá uma resposta curta e grossa para ela. A pessoa que recebeu a resposta, se ela te devolve na mesma, você acha que a pessoa é grossa, mas você não viu a sua primeira fala. E aí, no final das contas, quando a pessoa chega pra você, fala, você falou daquele jeito com a pessoa. Aí ela fala assim, mas eu sou assim mesmo. Olha só, esse é um outro I, que é a insuficiência comunicativa. Tá vendo? Que eu tô falando, as pessoas estão ficando insuficientemente comunicativas Exatamente. no mundo atual. Você vê que os Is, eles Tá se vendo? relacionam entre si, Sim. porque a gente acaba treinando pouco a comunicação, e a comunicação é muito importante. A comunicação, ela conecta ou desconecta as pessoas, Isso. né? Aproxima ou distancia. Isso. E a gente tá esquecendo como se comunicar com as pessoas, Exatamente. porque a gente justamente tá num mundo cada vez mais isolado. Mas eu acho que o mais interessante é que, assim, você... Porque, assim, o título criança, adulto e idoso é uma questão etária, né? Idade, até mesmo para você ter certos direitos e também o idoso também, a partir daquele momento, também ter certos direitos também.
a questão que eu acho que é muito, muito, muito importante é que a partir do momento que você é adulto, e aí você vai fazer sua vida, vai fazer seus corres, vai resolver seus BOs, você precisa entender que toda conversa é difícil. Sempre. Não tem nenhuma conversa que é fácil. Não tem nenhuma conversa que não é desconfortável. A partir do momento que você entende que você é adulto, não há nenhuma conversa fácil. Não há nenhuma conversa tranquila. Porque você vai ter que colocar seu limite, vai ter que entender o limite do outro e vai ter que entrar no meio termo ou, às vezes, não existe esse meio termo. Porque, às vezes, chegou no que é impossível para você atingir. No limite, né? E chegou num impossível para a pessoa. Então, Então aí imagina você... para um idoso que, os idosos geralmente, né? Eles têm todos esses is e ainda tem que tentar conversar com outras pessoas. Aí que o idoso não vai fazer nada mesmo. Isso, só que Dá aí também preguiça. tem a questão também é que eu acho que essa geração que nós estamos, que eu, a Dani estamos e que você também está entrando e tudo mais, é uma geração que também faz mais terapia. Sim. A geração do meu pai não faz terapia. Nunca fizeram. É verdade. Então eu acho que também essa barreira dessa dificuldade também tem isso, de se entender como uma pessoa errante, de se entender que você não é um alecrim dourado, que você precisa Aprender saber a o que mexer é com a negociável comunicação, para você, com o que não é tecnologia. negociável para você, até mesmo para você se entender, putz, será que eu falei bobagem? Eu acho que eu falei bobagem, eu acho que eu fui escrota. Desculpa, Carol, fui escrota com você. Então, assim... Exato. Ela não me pede desculpa, né? Não me pede. Ela Então, me assim... xinga todo dia e não me pede desculpa. Então, assim, sobre esse reconhecimento de que você pode estar errado, e às vezes a gente está errado, Sim. uma grande parte, às vezes, a gente está errado, e quando a gente devolve, às vezes, um desconforto, a pessoa não entende que foi ela que causou aquele desconforto na outra pessoa. Isso, mas foi é o que isso que você falou. Imagina só no idoso. O idoso, ainda mais que ele tem a questão da desfrontalização, o idoso ele fica com menos papas na língua e ele dá uma na cinema. Só que às vezes não é nem uma questão neurológica, às vezes tem certas demências que às vezes podem pegar o lobo frontal e aí ter essa dificuldade. Às vezes é só falta de educação mesmo, só falta de noção. Que a pessoa sempre foi assim, a pessoa usa como uma desculpa, mas a gente vê isso em gente de 30 anos. Eu sou assim, Gabriela, Eu nasci sou assim, nasci assim e você assim. Isso é ruim, né? A gente fica intransigente, como se Isso. nada pudesse mudar. E nós somos pessoas, até o dia que a gente morre, a gente tem que aprender coisas. Sim. Né? E eu acho que a gente tem que ter humildade para se entender, assumir nossos erros, pedir desculpa e falar, nossa, é verdade, aquela pessoa faz isso melhor que eu, preciso melhorar Eu acho nisso. que essa intransigência, essa incapacidade de ter uma conversa adulta, faz você ter mais queda, faz você ser menos sociável, faz você ter a inabilidade cognitiva, faz você não ser sociável, junta todos os is. Faltou mais um, qual que é? E peraí, qual que foi? Foi Cognitiva, a incapacidade de comunicar, queda, imobilidade, iatrogenia, insuficiência familiar. Incontinência familiar não. Incontinência urinária. Faltou insuficiência familiar, então. Insuficiência familiar, que é essa questão social. Isso. Eu acho que essa incontinência familiar, eu acho que ela, na minha visão, ela piora todos os outros. Sim. Eles estão todos muito interligados, né? Eu acho que do que você estava falando, né? Dessa questão até da intransigência, da flexibilidade, por exemplo, que o seu pai tem de aceitar novas coisas e procurar novas Isso, eu acho assim, meu pai, né? tem muita facilidade em se adaptar a locais, mas, por exemplo, meu pai tem dificuldades, por exemplo, em entender terapia. Por exemplo, assim, não, isso daí é tristeza? Normal. Não, pai, mas não, pra que pagar uma pessoa se eu posso mexer com a planta? Eu entendo. Você entendeu? Então, assim, às vezes,
certos problemas, assim, por exemplo, certas questões, eu não consigo conversar com meu pai, aí eu tenho que conversar com um amigo, Aham. porque meu pai não entende Sim. Sim. essa questão, porque essa inabilidade é muito geracional deles. Sim. Mas também tem uma dificuldade, que é isso que você está falando, porque às vezes o santo de casa não faz milagre. Também. Às vezes a forma como você está comunicando com ele não está fazendo com que ele entenda o que você está querendo dizer. Também pode ser. Às vezes precisa mesmo de uma pessoa de fora vir explicar, né? Olha, o que acontece é assim, quando a gente vai envelhecendo, a gente precisa ir cuidando da saúde mental, quanto antes a gente cuidar disso, melhor. Tem questões que a gente acumula ao longo de toda a vida, que são questões que às vezes não ficou muito bem digerida e que isso vai ficando lá na frente, isso vai te dar problema. Mexe nisso, nesse trauma. Ah, não tenho trauma, nunca tive problema. Ninguém nunca teve problema, Sim. né? Todo mundo tem uma coisa que aconteceu, às vezes a pessoa não sabe o que é que aconteceu, mas quando ela vai para terapia, ela vai investigando ali por dentro e ela vai ver, nossa, realmente isso aqui aconteceu e isso me fez agir dessa forma, talvez por relação com esse fato, ou com esses fatos que vieram também a gente vai acontecendo. falar em um outro vídeo, essa questão, né, a questão mesmo da depressão no idoso. Sim. E assim, para a gente conseguir entrar nesse outro assunto, é muito importante a gente chegar num ponto final do vídeo, né, Maria Beatriz, que você não deixa. Então, para nossa querida convidada, né, doutora Daniela, baixa ou... Não. Nossa! Carvalho! Nem Carvalho saiu. Gracioli. Acertou. Parabéns! Doutora Daniela Gracioli. Baixa. Para as pessoas que estão nos escutando aqui, né, para a gente finalizar, então, uma pessoa que hoje, né, conseguiu entender mais sobre qual é a principal funcionalidade, né, de ter uma longevidade bem programada, né, que a gente sabe que a gente vai morrer, mas a gente precisa viver bem, e a gente sabe também que a gente tem a possibilidade de ficar velho, né? Sim. Então, E de viver bem, né? Essa longevidade. Isso. Qual é a mensagem que você deixa para nossos queridos telespectadores? Queridos telespectadores, a mensagem é o seguinte, envelhecer bem é agora. É agora, é hoje, né? Não importa se tem 20, se tem 40, se tem 80, se tem 90. Quanto antes você conseguir começar a programar o seu envelhecimento, melhor vai ser o resultado lá na frente. Ai, doutora, mas agora não adianta, eu já tenho 90 anos. Não tem problema. Qualquer hora é hora. Então, programa, consulta seu geriatra, cuida daquilo que está mais ou menos... que não tá legal ainda, né? Então, eu acho que é importante que a gente entenda, né, como uma mensagem final, a longevidade ativa, o envelhecimento saudável é uma construção. Quanto antes começar essa construção, melhor, que a gente vai conseguir dar mais detalhamento, mas nunca é tarde também para começar essa construção. Sim. Então, é isso, procure ajuda profissional, cuide do seu envelhecimento, né? Plante uma semente boa para colher frutos bons, é isso. E mantenha seu convívio com a sua geriatra. Porque... Com certeza. Além de Veremos, geriatra, inicialmente. amiga. Uma pergunta, né? Porque se você é amigo do seu psicólogo, você não pode tratar com ele. Se você é amiga do geriatra, você Não, pode tratar? psicólogo é uma outra Pode. coisa. Pode? Pode. O Pode. psicólogo Adoro não os tem vínculo? amigas dos meus pacientes. Sim. Não tem Tenho pacientes vínculo? amigos. Eu acho que vai ter viés de conduta. Não vai. Jamais. Não vai. Se você começar com Não vai? incontinência urinária, eu acho que ela vai falar assim, não, Beatriz, não é meio assim, não. Não. Então, Cuidou. dos últimos 7 Is, pessoal, Maria Beatriz já tem 6. Um beijo pra vocês. A gente volta mais com mais temas sobre pessoas idosas como Maria Beatriz. Porque somos maravilhosos. Cada dia mais. Tchau, pessoal!